amigos. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor agora em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, amém? Aleluia. Glória a Deus. Nosso pregador da noite. Amém. Paz, pastor. Paz, querido. Tudo Pode bem? ficar à vontade. Amém. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês, com essa igreja tão querida, tão amada. Tá me vendo bem? O som tá bom? O volume tá bom? Fala só um pouquinho mais alto, pastor, para ficar um pouquinho Ok. mais alto para a gente ouvir melhor. Mas a imagem tá tudo certo. Amém. Amém. É bom estar aqui mais uma vez com vocês. Deixo já meu abraço aqui para cada irmão, os que estão aí aparecendo, aí colocando uma saudação. Francis, Gildásio, Pastor Paulo, Carlito. Você, né, Vinícius? Eu e o Vinícius temos nos visto aí quase toda semana, né? Verdade. Uma Fátima, um abraço. Só alguns segundinhos aqui para eu transmitir um abraço para alguns irmãos assim, né? Não dá para falar todos os nomes, né, que estão entrando aí. Um abraço, Judásio, na família toda. Vi uma foto da Alice, ela tá linda, tá enorme. Eu gostaria de falar com cada um, né, mencionar o nome de cada um, mas a gente a gente faz em outro momento. Queremos aproveitar o nosso tempo, né, para trazer a palavra do Senhor para o nosso coração. Eu me sinto muito à vontade com os irmãos e com muita alegria no espírito, né, para transmitir a palavra do Senhor. Eu quero orar e aí em seguida leio a palavra e entro na mensagem, tá? Fazer só inverter. Normalmente a gente lê o texto, aí ora e começa a pregar, né? Quero inverter isso, sentir assim. Vamos lá? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e com os corações abertos para ouvir o Teu Espírito, para transmitir também aquilo que vem do Teu Espírito. Toma, Senhor, o meu coração, a minha mente, ó Deus, a minha boca, enche com a Tua palavra, que não saia palavra de sabedoria humana, mas a palavra vinda do céu, do teu coração, que o teu Espírito Santo use minha voz. Eu não quero ser mais do que isso, como disse João Batista, apenas uma voz, ó Deus, para trazer aquilo que está no teu coração. E que todos os irmãos que estão acompanhando, que estão cultuando ao Senhor nessa live, possa receber a tua palavra, e que a tua palavra nos desafie, Senhor, nos alerte, nos alimente, Senhor, e cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada nessa noite. Repreendemos toda ação maligna na tentativa de roubar a tua palavra do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abra a sua palavra aí, abra a Bíblia aí em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. É uma passagem conhecida, mas nós não vamos ficar somente nessa passagem. É sobre o filho pródigo, primeira leitura, e a gente quer abordar alguns aspectos dessa parábola, mas também depois eu pretendo, a intenção é ir em mais 2 ou 3 textos em cima do tema que a gente que a gente quer enfatizar. Também tendo tempo. Vinícius a gente já tem a sintonia aí, né? De me avisar sobre o tempo, 5 minutos antes, dar aquele toque, tá bom? Os irmãos da Shalom já sabem, eu me empolgo e se deixar precisa de umas 3, 4 lives, né? Então,
e ainda tem a saudade, né? Então dá vontade de falar mais tempo, para ficar mais tempo com vocês. Mas vamos lá. Palavra do Senhor, eu quero só de novo deixar um abraço especial para o pastor Paulo e para Francis, sua esposa. Esse abraço indo especial para ele está indo para toda a igreja. Amém? Para todas as ovelhas deles. Parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. O volume está bom? Precisa falar um pouquinho mais alto? Se aumentar um pouquinho mais a voz, pastor, ficar melhor. Ok. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual os mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então, aí foi o ápice da crise, né, desse jovem, de um dos filhos desse homem. E a gente vai dar um salto agora, lá para o versículo 26, já depois do filho retornado a casa, e a partir do 26 diz assim: chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo, a festa, né, que estava acontecendo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Guarde isso aí, a atitude do irmão, né? Do filho pródigo. Então, saindo, o pai estava com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Versículo 31. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, queridos, quantas mensagens, pregações, exposições já foram feitas nesse texto. É um texto extremamente rico de detalhes, e além dos muitos detalhes que existem nessa história, nessa parábola contada por Jesus, o Espírito Santo, ele sempre traz algo novo para o nosso coração. Já conhecemos bem a parábola, a gente não precisa ler toda a parábola, né? E a gente quer ir abordando já alguns pontos de maneira direta. A história do pai com os 2 filhos. Num dado momento, o filho mais novo pediu a herança, pediu, né, aquilo que lhe pertencia. E é interessante que, queridos, que o pai, ele não questionou.
não, não se relata de o pai ter questionado do filho. Claro que ali, até chegar o momento do filho ir embora, ele pode ter conversado com o filho, ter insistido, né? Porque não foi no mesmo dia que o filho pediu a sua herança, ou parte da sua parte da herança, que saiu, não. Aí o texto diz que dias depois ele saiu, ele foi embora. Então, como um pai, e a gente vê que esse pai é um bom pai, até porque a parábola é para apontar esse pai aqui, referindo-se a Deus, provavelmente o pai conversou com ele algumas vezes, pediu que ele não saísse, pediu que ele ficasse, mas ele foi embora. Ele foi embora e começou a gastar tudo que ele recebeu do pai, a sua herança, e desfrutar dos prazeres do mundo. Ele foi conhecer o mundo novo. Ele cresceu e viveu com o pai ali. E ele queria conhecer, ele queria ir às aventuras, né? E ele foi, o dinheiro foi acabando, aqueles que se diziam seus amigos foram desaparecendo e ficou a solidão, o vazio, a desilusão, a desesperança. E é exatamente isso que acontece com aqueles que vão. E quem é que não já foi? Às vezes, mesmo estando dentro, mesmo estando, não saindo fisicamente, geograficamente da igreja, quem é que não já foi? E nessa ida a gente experimenta o prazer, o desfrutar de determinadas coisas, mas a crise vem. Aquela condição que a gente tinha inicialmente para ir vai acabando, vai terminando. E esse rapaz, ele fez a coisa certa. Ele disse que situação, ele refletiu, fez uma autocrítica, uma autorreflexão, disse que situação estou vivendo. Eu, eu, na casa de meu pai, os trabalhadores estão em melhores condições do que eu, e eu que sou filho. Aquele rapaz, apesar de ter ido, a gente não está defendendo aqui a ideia de ir, de se afastar, de desviar, jamais, mas apesar de ele ter ido, ele nunca perdeu a noção de, de que ele era filho. Porque quando ele percebe a situação que ele estava, ele diz assim: na casa do meu pai, os trabalhadores têm tudo, estão melhores do que eu. Isso faz contraponto com outro irmão, que apesar de não ter saído, apesar de ter trabalhado e servido o pai todos aqueles anos, parecia dar a entender no texto que ele não tinha esse relacionamento tão íntimo e profundo com o pai. Porque quando ele responde, quando ele fala com o pai, ele fala muito mais como um servo, um trabalhador do pai, do que como um filho. Ele disse: todos esses anos aqui eu te servindo. Ele não usa uma expressão que denota relacionamento. Ele poderia dizer assim: todos esses anos eu aqui contigo, não te deixei, não te abandonei. Não, o argumento dele foi: todos esses anos aqui eu te servindo. E aqui vem já uma lição para a gente aprender, uma aplicação. Temos que ter muito cuidado, queridos, e não confundir o nosso serviço com o nosso relacionamento com Deus. O que é mais importante, Vinícius? O que é mais importante, igreja? É o nosso serviço a Deus ou o nosso relacionamento com Deus? Sem dúvida nenhuma que é o nosso relacionamento com Deus. Mas muitas vezes a gente ou confunde isso, pensa que servir a Deus é se relacionar com Deus. E não é. A gente às vezes até transforma o nosso serviço, como esse rapaz, em argumento diante de Deus. Porque esse rapaz, o irmão mais velho, ele disse: meu pai é injusto. Ele estava dizendo isso.
É injusto, não faz sentido. Irmãos, a resposta do pai foi uma coisa tremenda, maravilhosa. No versículo 31, tá bom o volume, Vinícius? No versículo 31, o pai disse assim: filho. O pai, sim, se relacionava com ele como filho, o via como filho, assim como via o outro. Assim, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Irmãos, olha que coisa maravilhosa como esse pai se relacionava com esse filho mais velho e ele não percebia. E o argumento dele foi quanto ao serviço e não quanto ao relacionamento. Quando no início o filho mais novo pede a herança, leia, veja lá no texto, a gente não vai ler de novo, mas diz lá que o pai repartiu a herança para os dois igualmente. E aqui na resposta do pai, o pai diz o seguinte: ele repartiu lá a herança, então ele deu a herança para um e para o outro. O mais velho não saiu, ficou. Mas além disso, o pai diz assim: todas as minhas coisas são tuas. Além da herança dele, o pai estava dizendo: além do que eu te dei, quando eu também dei para o seu irmão a herança, sua parte é dele, todas as minhas coisas são tuas. Vamos nos atentar, queridos, a nos relacionarmos verdadeiramente com Deus como Pai, porque Ele é Pai dos dois. Essa parábola vem mostrar, vem tipificar os dois tipos de filhos, dois tipos de crentes, dois tipos de discípulos. Mesmo tendo saído, mesmo tendo ido conhecer o mundo e pecado e coisas que não agradavam a Deus, mas aquele rapaz, o mais novo, não deixou de ser filho. Quando ele volta e o pai faz toda aquela festa, e eu não vou muito hoje lá na vida do filho que retornou, não do mais novo, não, porque daqui ainda eu quero ir para mais um ou dois textos. O filho mais velho, o que ficou, ele além de ter argumentado o serviço dele, ele se colocou como um juiz e se dispôs a julgar o seu irmão. Ele ficou tão irado com aquela situação, se sentiu tão injustiçado, que ele nem chamou o irmão de irmão. Ele disse: esse teu filho, é só você ler aí, veja no texto, são detalhes do texto que a gente tem que estar atento. Esse teu filho, ele não disse meu irmão, ele falou esse teu filho. Quando o pai responde, o pai chama provavelmente para corrigir e mostrar para o mais velho essa, essa, esse fundamento do relacionamento dele. Ele diz assim, ó, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão, se por um lado o filho mais velho disse, esse teu filho, julgando, tratando o irmão como outro, ele não colocou o irmão dele como seu irmão, para falar de relacionamento com esse irmão. Ele disse, esse teu filho. Quando o pai responde dizendo, porque este teu irmão. O pai poderia responder, este meu filho voltou, estava perdido e voltou. Não, ele disse, esse teu irmão, saiba que ele é teu irmão. Muitas vezes, queridos, nos colocamos a julgar o outro porque se afastou, porque desviou, porque não anda como a gente quer que ande, porque não veste como a gente quer que vista. Entre ontem e hoje, eu estava conversando com uma irmã muito querida, compartilhando um pouco disso aqui que eu quero enfatizar com vocês, e nós nos propomos muito facilmente, queridos, a julgar as pessoas, principalmente quando alcançamos um patamar espiritual alto, quando estamos orando mais, quando estamos meditando mais na palavra, quando nos sentimos espiritualmente fortes, né? Nós nos propomos muito facilmente a julgar o outro, a não ter misericórdia.
Mas o pai está dizendo, você é meu filho e ele também. Eu sou pai dos dois filhos. Eu sou pai dos dois tipos de filho. Do que fica, do que fica em casa, me servindo, se relacionando comigo, mas eu sou também pai do filho que vai. Aliás, meu filho, esse teu filho que estava perdido, que estava morto, ele hoje merece muito mais festa, porque ele estava perdido e morto, e ele voltou. Você não saiu daqui, você não saiu da minha presença. Na minha casa, na minha presença, você tem tudo. É assim Deus conosco, querido. Se você não saiu, nunca saiu da casa, se alegre. Quantas vezes, irmão, nós já vimos essa parábola acontecer? Quantas vezes um irmão se desvia e a gente se propõe a julgar, a condenar? Os irmãos sabem que eu conheço bem a igreja aí e conheço os que já se desviaram, né? E com muita facilidade, alguns propusiam, uau, não sei se o português está correto ou não, a julgar, a condenar, a falar, Deus, olha, esse teu filho já nem tratava mais o irmão como irmão, só porque se afastou. O pai estava dizendo, eu amo você e eu amo seu irmão também. Eu amo seu irmão assim como eu te amo. Eu vou tratar o seu irmão da mesma forma que trato você. Seu irmão vai voltar a, a ter tudo, ele vai passar a ter tudo de volta, assim como você tem tudo. O fato, queridos, de ficarmos na casa, ficarmos na presença, não nos dá o direito de julgar quem sai, a quem se desvia. Claro, a gente não está aqui fazendo apologia, né, de ninguém que se desvia. Desviar nunca é bom. Se afastar de Deus nunca é bom. As consequências são drásticas. Mas a verdade é que o Pai, e aqui a pessoa de Deus, nunca vai tratar diferente. Nunca vai tratar diferente. Outra coisa interessante que a gente vê aqui no filho que ficou é que ele, apesar de ter ficado, ele não tinha consciência do que ele tinha. Ele, além de ter todas as coisas, ele tinha o seu pai. E além de ter o seu pai, ele tinha todas as coisas do pai. Às vezes, irmãos, a gente está na casa, a gente não sai, nunca desviou, mas não tem consciência do pai, do Deus que temos. Não temos consciência das coisas que são nossas, que o pai nos dá. Mas basta um voltar, basta um daqueles que a gente considera carnal, pecador, que se afasta, ou que não anda como a gente quer que ande, que logo a gente se propõe a falar, criticar, julgar. Quantas classes de pessoas na sociedade a gente julga, a gente condena? Nós temos que pensar. Nós somos chamados, irmãos, para abençoar, para cuidar das pessoas, para falar de Jesus, para revelar graça, amor, para ter compaixão. Cuidado, a gente tem a tendência, e é natural a tendência, mas a gente tem que ter cuidado de nos juntarmos com os que estão fazendo o que a gente faz. Se tem um irmão que ora muito, aí a gente quer estar com esse irmão, porque a gente quer orar muito também, e aí a gente vai juntando, formando, né, nosso grupinho dos mais santos, que é o grupinho do irmão mais velho, e a gente se coloca, se a gente não vigiar, como críticos e juízes daqueles que não estão andando como a gente está andando. Pelo contrário, se a gente está andando na presença, isso tem que me condicionar, me capacitar a ter compaixão dos que não estão, e não julgar e criticar. Eu quero ir com vocês lá para 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5.
A igreja de Coríntios é uma igreja muito abençoada, uma igreja cheia de dons, mas também uma igreja cheia de problemas. Tinha muita gente, muitos líderes, era uma igreja cheia de líderes, muita gente com muitos dons, e, portanto, isso fez com que muitos irmãos ali atuassem, agissem como o irmão mais velho da parábola, como o santo, como o perfeito, né? Sem tratar bem daqueles que não estavam aquele mesmo estado. A partir do versículo 9, capítulo 5 de 1 Coríntios, a partir do versículo 9, diz assim: Já por carta vos escrevis que não vos associeis com os que se prostituem. Com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Que me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós a esse iníquo. Havia ali na igreja de Coríntios, irmãos, uma situação específica de um irmão, que Paulo chama aí de iníquo, de um irmão que se dizia irmão, mas vivia como um mundano. Aí sim, Paulo dá uma palavra específica: se afastem dele e tirem ele, né, do meio de vocês. Não se associem com ele. Mas, ao mesmo tempo, Paulo diz assim: mas eu não estou dizendo que vocês julguem aos impuros ou aos descrentes, porque senão a gente teria que sair do mundo, porque o mundo está cheio de impuros, de ímpios. Então, o apelo do apóstolo Paulo é para que aqueles irmãos da igreja de Coríntios, que era uma igreja tão agraciada, tão cheia de dons, né, fosse uma igreja graciosa, uma igreja que abraçasse, que tivesse misericórdia e evitasse, no versículo 12, aqui que eu quero dar essa ênfase, evitasse julgar os que são de fora. Quantas vezes a gente julga os que são de fora, e os que são de fora aqui são tanto os que sempre foram de fora, como os que saem do nosso meio e vão lá para fora. Paulo está dizendo: não julguem eles, porque quem vai julgar eles é Deus. Nós não somos chamados, irmãos, na verdade, a julgar ninguém, porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vós sereis julgados. A igreja, irmãos, foi chamada para trazer graça. Não é fazer graça, é trazer a graça de Deus para a terra. A mensagem do Evangelho, apesar de ela ser radical na sua essência, ela tem que ser agradável. Quando aquele irmão mais velho, ele estava com o pai, não saiu de casa, mas ele foi extremamente desagradável, sem misericórdia para com seu irmão que voltou. Nos primeiros capítulos de Atos, a gente vê lá, irmãos, que aquele grande avivamento que havia ali, que houve e havia na igreja primitiva, gerava, sabe o quê? Graça, empatia, compaixão. E no capítulo 2 de Atos, depois dê uma lida lá, você vai ver que diz que, olha, a igreja caía na graça do povo. Em Colossenses, deixa eu ver se eu acho esse texto rápido aqui, queridos. Achei. Colossenses capítulo 4, a
partir do versículo 4, diz assim: orai para que eu manifeste como devo fazer. Andai em sabedoria para com os que estão de fora. Olha aí, aproveitando bem cada oportunidade. Irmão, aproveite cada oportunidade que Deus te dá com os que são de fora para ganhá-los para Jesus. É um encontro, é um café, é um bate-papo com alguém de fora. Não se afaste de quem está de fora, não, porque os que estão de fora precisam ouvir e ver Jesus em nós. Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, versículo 5 do capítulo 4 de Colossenses: andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra, olha aí, a vossa palavra seja sempre agradável. A partir de mim, até o pastor Paulo, passando por todos os pregadores da Shalom. Irmãos, a nossa palavra tem que ser agradável. Não, pastor, mas eu fui chamado para falar a verdade, eu falo a verdade mesmo dura. Não, não é isso. A verdade tem que ser dita. Mas mesmo até a verdade dita tem que ser agradável. Não pode ser para afugentar, não pode ser para bater, não pode ser para espantar. Pelo contrário, é para dar vida, é para gerar um ambiente em que o ímpio ouça e queira vir, e queira estar. Com a igreja de Atos, a igreja primitiva, aconteceu isso. A graça de Deus era tão intensa no meio deles, as pregações, os cultos eram tão graciosos que diz que a igreja caiu na graça do povo, dos vizinhos, das pessoas da região, e eles queriam vir à igreja, porque a igreja caiu na graça deles. O ambiente era agradável, a palavra era boa, era agradável. Com certeza, irmãos, imagine, a palavra ali era firme, talvez muito mais firme do que a nossa hoje, porque muita coisa já se relativizou muito. A palavra ali na igreja primitiva era firme, mas era agradável. Era agradável. Temperada com sal, versículo 6, para que saibais como deveis responder a cada um. Queridos, voltando um pouco na parábola para a gente concluir, lembre-se que você, ou que nunca saiu, ou que saiu, mas voltou, você é filho. Você que nunca saiu, tenha consciência de tudo que você tem em Deus e tenha consciência do seu próprio relacionamento com Deus. Você que saiu e voltou, não saia mais. Desfrute agora do Pai de tudo que Ele tem. Você que está e de repente está pensando em fazer o mesmo que aquele filho mais velho fez, de querer sair, não saia, porque você já viu nessa história que o resultado é desastroso. E nós, igrejas, nós, os mais fortes, os mais maduros, somos chamados a ser e a ter uma palavra agradável, a ter misericórdia, a não julgarmos, a não ser críticos, a abrir a porta e não fechar. Jesus disse: vinde a mim. E às vezes a gente está dizendo: ide, vão embora, espantando as pessoas. Não, Jesus disse: vinde, vinde. Aqui na casa de meu Pai tem graça, tem bênção, tem salvação, tem santificação, tem palavra séria, mas é com graça, é agradável. Se relacionar com Deus e servir a Deus tem que ser agradável. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou em nosso coração para nós nessa noite. Deus abençoe os irmãos. Um abraço muito forte, com muita graça para os irmãos. Amém, Bom te ver mais pastor. uma vez, Vinícius. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, pastor. Que o Senhor continue te usando em nome de Jesus. Tchau. Amém. Amém. Vamos estar finalizando a nossa live orando, agradecendo ao Senhor por a palavra maravilhosa. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, ainda diante da tua presença, Pai, entramos para te louvar, te bendizer, Senhor, te agradecer, Senhor, pelo alimento, Deus, que desceu do céu hoje. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos instruído, Deus, te louvamos e te agradecendo.
Continue falando aos nossos corações, continue conosco, Pai, abençoando a nossa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa live já está acabando. Não deu tempo de louvar, mas quinta-feira, nós ainda teremos outro culto e estaremos adorando ao Senhor